chega aqui através da Rádio Agerte, nos dando conta de que o custo de produção do agronegócio teve uma queda. A gente estava aí assustado com essa questão da elevação dos custos, mas segundo a economista Daniela Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, o preço de fertilizantes como um dos responsáveis pela redução da queda. Ela projetou os rumos da economia no agronegócio para os próximos meses. Vamos com Daniela Guimarães através de Eduardo Leães. O índice de inflação dos custos de produção do agronegócio em janeiro teve uma queda de 3,31%. O custo dos fertilizantes foi o fator principal da redução. No acumulado dos 12 meses, o indicador teve uma diminuição de 12,14%. Os dados foram divulgados pela assessoria econômica da Farsul. A economista Daniela Guimarães analisa esses números. Então, Leões, a gente teve a divulgação do nosso ICP e, mais uma vez, uma queda mensal dos custos. Como a gente já vinha conversando nas últimas divulgações de relatório, o ICP veio numa trajetória de queda, mas cabe lembrar que essa trajetória de queda, além dela ser principalmente puxada pela queda do fertilizante, que é um componente super importante da cesta, a gente tem essas quedas como consequência de altas históricas que a gente observou desde lá meados da pandemia. Então, recapitulando mais uma vez o histórico, só para contextualizar para os ouvintes por que a gente observa essa nova queda. A gente teve em 2020 uma elevação do custo de produção. Com a chegada da pandemia, a gente teve uma redução de oferta de insumos e também uma alta da taxa de câmbio. Então, os anos de pandemia, a gente observou altas do ICP puxadas principalmente por esses insumos, especialmente fertilizante. 2021, inclusive, foi o nosso recorde de ICP, a gente acumulou mais de 50% de alta. E a partir da metade de 2022, a gente começou a observar a queda desse produto, do fertilizante, puxando o ICP. No começo do ano, a gente teve alta, estimulado pela guerra, da guerra na Ucrânia, e a expectativa de que a gente não conseguisse importar esse produto, mas depois o mercado começou a se acalmar, se readequar, perceber que o Brasil continuava conseguindo importar, continuava conseguindo ter oferta desses produtos, então acabou impactando aí na queda do ICP desde meados do ano passado. Em janeiro desse ano não foi diferente, mas a gente tem que sempre destacar que essa queda ela se dá em cima de uma alta histórica. A gente ainda não retomou ao patamar de preços de fertilizantes e nem do nosso ICP anterior a todo esse período de elevação. Então, a gente tem que sempre frisar, queda do ICP, sim, mas os custos ainda continuam em patamares elevados. O problema é que essa queda não vai beneficiar os agricultores que já plantaram. Exatamente. Inclusive, a gente está num período agora que acaba não beneficiando muito, porque a safra de verão ela já aconteceu e a gente ainda está distante da safra de inverno. E, além do mais, a gente está com uma dificuldade de acesso a crédito que pode impactar também na capacidade do produtor de formar custos agora. Então, infelizmente, essa notícia de queda de custos, ela não tem um impacto direto neste exato momento, agora em janeiro, e ele também vem atrelado a uma queda, por ser uma queda em cima de uma base alta, ele vem atrelado a uma série histórica de elevação, então ele ainda continua configurando um custo elevado. A tendência é de continuar a queda? Olha, Leães, tudo vai depender da nossa capacidade de continuar ofertando esses insumos. A gente ainda tem incertezas no mercado externo e a gente importa esses insumos, e também a taxa de câmbio é um fator que incide sobre esse nosso indicador. Então, tudo vai depender também de fatores externos. Geralmente, quando a gente tem um período de elevação, como a gente teve nos anos de 20 e 21 e a primeira metade de 22, que foram elevações muito significativas, os custos, geralmente a gente tem uma tendência de depois as coisas se acalmarem, voltarem para o ponto de equilíbrio. Mas a gente tem outros fatores que também podem intervir, como eu comentei, esses fatores externos, a taxa de câmbio e a nossa própria inflação interna aqui do país, em função das políticas
fiscais e monetárias que são adotadas. Economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul. E o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores? O índice de inflação dos preços, ele também registrou uma nova alta, então assim como os custos, ele segue na sua tendência, os custos continuam na tendência de queda e os preços continuam na tendência de alta. Foi uma elevação tímida de 0,18%, onde especialmente o que puxou para cima esse índice foi a sazonalidade do arroz, que é natural que em janeiro tem uma valorização dos preços, mas que essa alta acabou sendo contrastada com quedas em alguns outros produtos, como por exemplo o trigo, que também é uma questão sazonal. Além disso, a gente também tem um efeito da taxa de câmbio em cima desse indicador. Essa seca forte que está atingindo o Rio Grande do Sul com a diminuição da produção, vai afetar os preços? Olha, Leandro, a gente tem que sempre lembrar que a estiagem ela acaba afetando de forma diferente os produtos. Então, a gente tem produtos que são produtos que a gente exporta, como por exemplo o milho e a soja. O milho especialmente tem sido mais afetado pela estiagem. Ele é um produto que a gente exporta, então o preço que realmente acaba balizando o mercado brasileiro e o mercado gaúcho, ele tem muito mais relação com o preço de Chicago, ou seja, com o preço internacional na Bolsa de Chicago, do que com a realidade dos fatos aqui. A gente tem que lembrar que a gente tem uma estiagem no Rio Grande do Sul, mas a gente tem uma expectativa de safra recorde para o Brasil, e isso acaba tendo uma influência forte também no preço lá em Chicago. Então, a gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho que essa conjuntura local pode afetar esse produto que é tão global, né? Então, a gente vai ter que observar ainda para ver quais são os primeiros impactos. Agora, que a gente tem observado é que com o começo da entrada no mercado internacional, principalmente por parte do hemisfério sul, a gente acaba tendo um efeito de baixa dos preços, e provavelmente a gente vai ver no próximo relatório o impacto dessa entrada da safra a partir de fevereiro. Economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul. Qual a expectativa da economia para os próximos meses? Então, Leandro, a expectativa para os próximos meses ela está muito atrelada com a expectativa de conjuntura econômica que a gente tem observado no Brasil. A gente tem visto que o governo tem gastado mais do que deveria e deteriorado o quadro fiscal do Brasil. Toda vez que isso acontece, toda vez que o governo gasta mais, gera inflação generalizada dos preços. Ou seja, a gente observa impactos no IPCA. Leandro, lembra quando a gente conversou, todas as outras entrevistas que a gente falou sobre a pandemia e os efeitos que a pandemia teve na inflação? Porque naquela época o governo ele acabou gastando mais para conseguir conceder auxílios emergenciais, e o impacto disso acabou sendo a inflação geral. A gente viu o reflexo disso no IPCA. E os alimentos, eles estão dentro dessa cesta de produtos. Então, os alimentos também tiveram inflação como resultado dessa política de expansão de gastos do governo lá na época da pandemia. É claro que naquela época foi necessário fazer esses gastos, mas hoje a gente vê que o governo segue gastando em níveis elevados. E mais uma vez isso deve impactar na inflação. A prova disso é que o relatório Focus a cada semana aumenta a expectativa de inflação medida pelo IPCA, ou seja, inflação geral do país. E o governo, ao invés de adequar as políticas, pelo contrário, acaba batendo de frente com o Banco Central. Então, é importante a gente lembrar que todo esse cenário de conjuntura de aumento de gastos e inflação generalizada acaba impactando o custo de produção e acaba também aumentando o preço do alimento para os consumidores. Então, a Farsul traz essa conjuntura e já começa a falar desde então sobre isso, e por isso que eu queria falar um pouco sobre essa questão de conjuntura, Leandro, para que depois, quando acontecer esse impacto dessa inflação e, consequentemente, do preço dos alimentos, a gente vai provavelmente escutar falas de que a culpa é dos produtores ou que a culpa é da exportação. Então, a gente está falando desde agora que o cenário fiscal e monetário ele já se desenha
para a retomada da inflação. Ouvimos a economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lhães. Pois é, muita informação ainda e bastante questões aí que envolvem, né, esse problema que é o custo, né, do agronegócio, que tem se elevado muito nos últimos anos e de forma muito intensa e, claro, mais acentuado ainda pela crise de produção que a gente está tendo por causa da seca. Claro, isso salienta ainda mais esse aumento do custo. 9h38, essa